você. Solta o tema. Ele quer falar com você. Mas como é que ele vai falar comigo, Paloma? Quando você fizer isso aqui. Quando você aceitar o convite que ele te faz todos os dias a um posicionamento. Todos os dias o Espírito Santo vem até nós, Dani, e ele fala: Paloma, eu quero te posicionar, Paloma. Sabe o que é? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Eu quero te colocar no lugar certo, no lugar que eu desejo, no lugar que eu almejo, no lugar que eu sonho, no lugar que eu projeto. Eu quero te colocar no lugar certo, Paloma. Mas aí a Paloma, quando eu falar você se coloque também, tá? Mas aí a Paloma: Deus, mas espera mais um pouquinho, sabe? Ainda tem que fazer isso, ainda tem que resolver aquilo, ainda tem que andar dessa maneira, ainda tem que fazer dessa forma. E a gente vai protelando o mover de Deus na nossa vida. E a gente vai adiando o projeto que o Senhor tem para nós. E a gente vai vivendo assim, fora do grande projeto que o Senhor tem para cada um de nós na terra. E o que acontece? O tempo passa. Irmão, vocês já pararam para pensar o tanto de gente que está morrendo? Já pararam? Pessoas novas. Antigamente a gente não se assustava tanto porque morriam os avós, os tataravós, né, os avós. Hoje não, crianças, adolescentes, jovens. E eu? Já pararam para pensar que a gente pode morrer depois desse culto? Já refletiram sobre isso? Como falou muito bem Salomão, é melhor ir na casa onde tem luto do que ir em uma festa. Por quê? Quando a gente vai no velório, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que a gente, todos nós aqui, a gente reflete sobre a vida. É ou não é verdade? A gente pensa: meu Deus, poderia ter sido eu ali. Não é que nesse caixão eu poderia estar ali nele? A gente reflete, a gente pensa. A gente pensa assim: quer saber? Eu acho que não vale a pena eu viver com essas picuinhazinhas, né? Fazendo questão de tanta coisa. Porque o tempo passa rápido demais, irmãos. O tempo passa rápido demais. E o Senhor está nos convidando. Quando o Senhor falou comigo naquela madrugada, eu recebi algo de Deus. Porque eu precisava receber. Agora outra coisa que eu vou trazer para a igreja. Não queira se intrometer na vida do outro. Não queira colocar o seu dedo onde Deus já está trabalhando há muito tempo. Mas fulano não está do jeito que Deus quer, deixa ele na mão de Deus. Mas ciclano não está na posição que o Senhor chamou, deixa na mão de Deus. Está orando ou só está julgando e criticando? Meu Deus. Você está liberado de hoje em diante para olhar para alguém e, ao invés de julgar, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, aquela pessoa tem um chamado. Senhor, coloca aquela pessoa na posição que o Senhor quer. Se você servir para fazer isso, amém, glória a Deus. Agora, se não servir, vamos cada um cuidar da nossa própria vida. Olhar para o espelho, fazer, uma introspectiva, ou seja, olhar para dentro de si mesmo e ver: Deus, como eu sou? Eu estou do jeito que o Senhor quer? A mensagem de hoje é para você sair daqui com essa reflexão: Deus, eu estou no lugar onde eu deveria estar. Eu estou vivendo, Senhor, o projeto que o Senhor sonhou para mim. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu achei bonito, porque eu já tinha a convicção de que Deus havia me entregue a mensagem. Mas o irmão Wanderson estava orando, e ele começou a falar, como lá em Atos 2. Falei: glória, confirmação, Senhor. Não que eu duvide de que o Senhor tenha falado, eu sei que o Senhor falou. Aí o pastor veio aqui, não sei o que pode acontecer, de repente, eu, glória, segunda confirmação. Porque é assim que o Senhor faz. Não é porque é a irmã Paloma que vai pregar, não. Mas é porque Ele me entregou essa mensagem. E eu tenho a convicção de que foi Ele quem entregou. E é Ele quem vai falar. É o nome dEle que vai ser glorificado. A honra, a glória e o louvor é toda dEle. Não é do homem, igreja. Não é do homem. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao seu nome. Ao seu nome. Será que você pode levantar a sua mão?
Porque quando você levanta a sua mão, você está dizendo: Senhor, eu estou rendida. Senhor, eu estou rendido. Senhor, é ao seu nome a glória. A glória pela minha vida, a glória pelo meu trabalho, a glória pela minha família, a glória pelas minhas finanças, a glória por tudo que eu tenho ao sol, Senhor. É o teu nome. É a Ele. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A epígrafe ou o título fala assim: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nos diz assim a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Percebam cada palavra. Cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E quando o Senhor me entregou essa mensagem, Ele me disse: Paloma, é necessário um posicionamento. E eu sou muito assim: quando Deus me entrega algo, eu quero saber o significado daquilo. E eu fui para o dicionário saber o significado da palavra posicionamento. Posicionamento é o ato, é o processo ou é o efeito de se posicionar. Aí não ficou ainda claro para mim. Eu fui procurar a palavra posicionar. Já que é o ato, já que é o efeito, já que é o processo de se posicionar, o que significa se posicionar? Posicionar significa colocar. Colocar. Peguei daqui, coloquei aqui. Amém? Tirei daqui, coloquei aqui. Posicionar é colocar algo, alguém. Agora o que é mais forte? A si mesmo. E é aqui que você vai focar. A si mesmo, numa determinada posição. Aí não ficou ainda claro, é uma posição, numa determinada posição, se posicionar. Posição significa lugar ocupado por um corpo. Então, quando Deus me entregou o tema, um convite a um posicionamento, Ele estava dizendo para mim: colocar-se no lugar certo. Colocar-se no lugar que Deus quer colocar. Então, o Senhor, e é por isso que eu falei, convite. Aos 45 do segundo tempo, eu chamei o Daniel, falei: Daniel, faz essa arte para mim rapidinho. Ele fez. Quando eu falei com ele, ele também entendeu como eu entendi. Ele ia colocando um convite. Eu falei: não, Daniel, é o convite. Porque quando eu escrevi, eu coloquei também um convite a um posicionamento. Mas o Espírito Santo falou assim: não é um convite qualquer, Paloma. É o convite. É o convite, Paloma. Eu estou te convidando a se posicionar, Paloma. Eu estou te chamando, Paloma, a você se colocar no lugar certo, no lugar que eu quero. Ou seja, Paloma, é você sair desse lugar e vir para esse lugar. Ou é você deixar esse lugar que é seu e vir para esse lugar que é meu. Aleluia. É você abrir mão do lugar em que você quer estar para se posicionar no lugar que Deus quer. E aí, a gente vendo Atos capítulo 2, a gente vê que no dia que chegou o Pentecostes, isso aconteceu. Pentecostes era uma festa onde se celebrava a colheita. O povo agradecia a Deus pela colheita no Antigo Testamento. Depois da festa da Páscoa, após 50 dias, era celebrado Pentecostes, por isso esse nome. 50 dias após a Páscoa,
Celebra-se a festa do Pentecoste, a festa da colheita, a festa da gratidão, a festa onde a gente vai louvar a Deus pelos feitos, por aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele realiza. Tem alguém que tem Pentecoste dentro de si todo dia? Tem alguém que leva o Pentecoste para casa todo dia? Porque se Deus faz, eu tenho que agradecer. E se Deus não faz, Paloma, eu tenho que agradecer também. Porque mesmo quando Ele não faz, Ele já está fazendo. Repita isso para você. Fala aí. Mesmo quando Deus não faz, Ele já está fazendo. Quando Deus fala para você não, você tem que agradecer. E isso a gente só aprende quando a gente tem maturidade cristã. A gente só entende com a maturidade cristã quando Deus fala não. Aí a gente, com a maturidade, a gente entende. Epa, já é o meu Deus me dando uma grande vitória. Porque o não de Deus é resposta, o não de Deus é escape, o não de Deus é livramento. O não de Deus, querido, é Ele tirando você de embaraços, de empecilhos, de pedras de tropeço. O não de Deus é Ele poupando a tua alma, a tua vida, a tua família, o teu casamento. O não de Deus é Deus tirando o olho que você tem no agora e já colocando no amanhã. Aleluia. Eu enxergo muito mal o hoje. Você enxerga muito mal o hoje. Mas o Senhor conhece o seu daqui a anos, luz à frente. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, onisciente. Aleluia. Ele é sabedor de todas as coisas. Querido, Deus quer te colocar no lugar certo. Deus quer nos colocar no lugar que Ele projetou. Aí no Novo Testamento, quando a gente vê aqui Atos capítulo 2, o Pentecoste vai mudar de forma, de cara. Não vai ser mais a festa onde se celebra a colheita, mas vai passar a ser a festa da descida do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Chegando o dia de Pentecoste, a chegada de alguma coisa é muito maravilhosa, não é verdade? A chegada dos meus filhos foram as coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida. A chegada de uma porta de emprego, não é? A chegada de algo novo na sua história, não é maravilhoso? A gente cria uma expectativa, a gente fica afoito, a gente fica, né? Meu Deus, vai chegar a hora, Senhor, que eu vou pegar aquele diploma na mão, vou me formar. Porque estar na faculdade não é mole não, né? Fazer um TCC é complicado. Mas a gente sabe o que vai chegar. E aqui está, ó. E chegando o dia da promessa, chegou. O dia do grande mover da descida do Espírito Santo chegou. Por que chegou? Porque havia sido liberada uma promessa. Joel, no capítulo 2, versículo 28, havia profetizado: há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu fui consultar, né, o meu querido pastor Marcos Alvim. Falei: pastor Marcos, entre a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, e esse cumprir aqui em Atos capítulo 2, foi quanto tempo? Me ajuda aí. Pesquisa isso para mim. Aproximadamente 400 anos. Percebam o que Deus libera, o que Deus fala que vai fazer na nossa vida. Pode ser que passam-se anos e anos e anos, mas se Ele liberou a palavra, a promessa, os anos podem passar. As pessoas podem desacreditar. As pessoas podem não levar fé mais. Você pode até mesmo ter se esquecido. Mas o Senhor não se esqueceu daquilo que Ele liberou para a sua história, para a sua vida, não. Tem vezes que a gente está numa posição que, quer saber de um negócio? Eu acho que nada disso mais vai acontecer. Eu acho que tudo que eu já ouvi ficou para lá. E o Senhor está falando: no dia que você aceitar o meu convite, o meu chamado, que todo dia eu estou lá falando: Paloma, vem minha filha, é aqui que eu quero você, é nessa posição que eu quero você, é nesse caminho que eu quero você, é desse jeito que eu quero você. Quando você aceitar, as coisas vão se destravar. Vai acontecer um recomeço na tua história. Deus vai mover de acordo com o querer e com a vontade dele na tua vida. E Ele vai fazer com que o nome
nome dele seja glorificado. Você crê nessa verdade nessa noite? E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Então acabou a festa da Páscoa. Após 50 dias, deu-se início ao Pentecostes. Só que agora, uma festa, não mais com o objetivo de agradecer pela colheita, especificamente, mas para receber uma promessa que havia sido feita há anos atrás. E essa promessa, ela se cumpriu. E o Senhor está falando, eu te convido a se posicionar. Por quê? Aí o versículo de número 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E o Senhor está falando para nós, é preciso se posicionar para que o de repente de Deus aconteça na sua vida. Esse de repente foi uma promessa feita há aproximadamente 400 anos atrás. Mas quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, posicionados para receber, o de repente aconteceu. Deus não realizará o que Ele tem a realizar enquanto eu, Paloma, enquanto você, querido e amado irmão, não estiver na posição que Ele precisa que você esteja. Está entendendo? Então hoje você vai sair daqui e você não vai perguntar para mim, mas você vai perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou na posição que o Senhor quer que eu esteja? O que eu ando fazendo da minha vida na terra? Eu estou gastando os meus dias com o que na terra? E aí existe um vazio existencial dentro do ser humano quando este está fora do grande projeto de Deus. Quando a gente está no lugar errado, quando a gente está fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Mas está todo mundo fazendo, é modinha, está todo mundo agindo assim, está todo mundo indo por esse caminho, mas Deus não te chamou para ser todo mundo. Já viu quando a mãe fala isso? Eu ouvi isso inúmeras vezes da minha mãe. Paloma, você não é todo mundo, Deus te chamou para fazer diferença. E ela falava, mãe, mas pelo amor de Deus, você não é todo mundo. Deus está falando, eu te convido hoje a se posicionar, porque eu quero fazer com que o de repente aconteça na sua história. Tem coisa que a gente pensa, por que não aconteceu até hoje? Não é porque Deus não quer. Não é porque Deus não tem poder para fazer. Não é porque Deus não tem meios para realizar. É porque eu não estou no lugar para receber. O de repente de Deus só vai acontecer quando eu estiver no lugar certo. Todos estavam reunidos aonde? Um na direita, outro na esquerda, um na frente, um na retaguarda, um lá no sul, no norte. Não. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. No lugar certo. Na posição de Deus. No lugar que Deus chamou. No lugar que Deus vocacionou. E não importa o que o homem vai falar. Mas não é aí que Deus quer que você esteja, não. Você não tem que estar ouvindo a voz de homem. Você tem que estar ouvindo a voz de Deus. É o que Deus chamou você para fazer. E outra coisa, você precisa ter a convicção de que foi Deus. Porque haverá um momento em que você vai duvidar. Você vai parar e você vai pensar assim, será que foi Deus? Quando essas coisas vierem, com a certeza que há dentro de você, você vai repreender essa voz e você vai falar, será não? Está repreendido em nome de Jesus, porque Ele me chamou, eu estou no lugar que Ele quer e Ele vai realizar de repente na minha história. De repente, a promessa se cumpriu. O que aconteceu? Veio do céu um som. Oh, aleluia! Depois de aproximadamente 400 anos, tem gente que quer que Deus faça na hora dele. Tem gente que se Deus não fizer do jeito dele, ele quer rasgar a Bíblia. Ele quer parar de vir no culto. Ele quer parar de vir na igreja. Ele quer parar de servir a Deus. Ele quer retroceder. Ele quer voltar para o Egito. Ele quer dizer que não vale a pena ser de Deus. 400 anos.
Será que você pode esperar só um pouco mais o de repente de Deus acontecer na sua história? Ou será que você pode posicionar-se um pouco melhor no lugar em que Deus quer te colocar para você receber? Ah, Paloma, mas eu estou no lugar certo. Será? Será que de fato a gente está no lugar que Deus quer que a gente esteja? Ou será que a gente está ocupando o lugar que é de outra pessoa? Ah, mas eu quero fazer igual a irmã faz. Não. Vai fazer falta aquilo que você tem que fazer como ninguém fará. Ah, mas eu quero fazer igual aquele irmão lá. E aí vai ficar desfalcado aquilo que de fato Deus projetou para só você realizar na terra. Então você tem que falar: Deus, a sua oração precisa ser: eu quero me posicionar. E eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Tem coragem de fazer essa oração? Porque quando a gente fizer essa oração, o Senhor vai arrancar algumas coisas. O Senhor vai tirar algumas coisas. Aleluia. E dói. É um processo. Deus pede algumas coisas, é um sacrifício. E é por isso que a gente passa tanto tempo sem se posicionar. Por quê? Porque às vezes o nosso eu, a nossa carne, não quer estar naquele lugar, daquele jeito, daquela maneira. Porque o Senhor escolhe outro Deus. Porque o Senhor nos chama outro Deus. E o tempo vai passando. E o vazio existencial vai aumentando. Porque enquanto você não estiver do jeito que o Senhor quer que você esteja, você não vai experimentar a abundância de felicidade que Ele tem para você. Vida abundante. Quando você se posicionar no lugar que Deus te chamou para estar, você vai ver que você será a pessoa mais feliz da face da terra. Porque felicidade não depende de momento, de circunstância, de ter ou não ter. Mas felicidade maior é quando a gente está no centro da vontade de Deus. É quando a gente está posicionado no lugar certo. É quando a gente está do jeito que o Senhor quer. E a gente precisa entender que vai ter que haver renúncias da nossa parte. E renunciar dói. Renunciar às vezes te leva a ser deixado de lado, a ser desprezado por alguns. Mas de repente, quando estavam posicionados, eles ouviram. Você vai começar a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a realizar na sua história, na sua vida. Quando você falar: Senhor, eu quero me posicionar. E há alguns que nessa noite estão dizendo: Deus, eu não consigo, eu não tenho forças. Mas o Senhor está falando: eu vou te dar a capacidade certa para você se colocar no lugar que eu quero. Eu vou te dar o instrumento certo para você se posicionar. Que às vezes a gente não se posiciona porque a gente pensa: eu estou fraco, estou desanimado, não consigo, Jesus. Ei, meu Deus. Isso é normal, gente. A gente é ser humano. Ah, mas o fulano está assim, o ciclano está assim. Ué, você nunca passou por momentos assim também, não? Espera que vai passar. Ninguém aqui é super-homem, mulher maravilha. Ninguém aqui é super crente. Alguém super crente aqui? Me ensina assim, que eu preciso aprender isso. Tem alguém super crente aqui? Tem alguém aqui que nunca pensou: ah, quer saber? Vou orar por isso, mas não. Quer saber? Eu lutar por essa situação, vou deixar isso pra lá. Quem nunca pensou assim? Não, Deus me livre, está repreendido. Eu nunca pensei dessa maneira. Sempre lutando, sempre batalhando. Ah, pelo amor de Deus, para de hipocrisia. Verdade. Para de religiosidade. Todos nós passamos pelo dia mal. Todos nós passamos pelo dia que a gente pensa: Deus, você quer saber? A minha vontade é abrir mão de tudo. A minha vontade, Jesus, é desistir. Mas aí, quando a gente está lá, quase no fundo do poço, pensando em abandonar mesmo, a gente lembra que a gente tem um chamado. A gente tem um chamado. E não adianta a gente correr desse chamado. Deus está levantando ministérios aqui hoje. Deus está restaurando vidas espirituais aqui hoje. Deus está tocando em mentes, em corações, em pessoas que já haviam aberto mão e já haviam dito: Deus, eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais pagar preço. Eu não quero mais saber, Senhor, disso não.
O Senhor da restauração está aqui nessa noite, nesse lugar. O de repente do Senhor está descendo aqui nessa noite. Assim como desceu lá no dia de Pentecostes. De repente todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aleluia. E veio do céu. Sabe por quê? O que virá para a tua vida não será aqui da terra, não. É do céu. Tira o teu olho da terra. Tira o teu olho do homem. Ah, mas fulano me decepcionou. Você também decepciona pessoas? Ei, meu Deus! Para com isso. Veio do céu. O de repente vai vir de lá. A promessa vai vir dele. Ele pode até usar homens. Sim. Mas vai vir de lá. Então foca o teu olho lá. Foca a tua visão no Pai. Tira o teu olho do homem que é falível como você. Ah, mas é o pastor. Mas é irmã tal. Todo mundo igual a você. Ser humano. Imperfeito. Ah, mas fulano fez eu chorar. Fulano fez eu sofrer. Você não faz, não? Você não faz ninguém sofrer, ninguém chorar, não? Você não fala, às vezes de uma forma grossa e depois eu tenho que pedir perdão, não? É? Você é um santão? Me ensina a ser que eu quero aprender. Mas quando de repente vir do céu o que está preparado para a sua vida, esses mimimis vão acabar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você focar o teu olho lá, aquilo que aqui fizer contra você, não vai te desestruturar, não vai tirar você da posição que Deus quer. Aleluia! É lá que Deus está falando para você focar, ó, é nele. Ah, fulano falou isso, não vou voltar no culto mais. Ah, ciclano me olhou torto, não quero saber de Deus mais. Ah, pelo amor de Deus. Quer saber? O meu olho está no Senhor. Aleluia. A gente tem que parar de se vitimizar. Coitadinha de mim. Ah, coitadinha de mim, não faço nada de mal para ninguém. Será? Faço nada de errado, sou a pessoa mais boa da face da terra. Quando Jesus foi chamado de bom, sabe o que ele falou? Não há nenhum bom sequer, a não ser Deus que está no céu. Ele próprio não aceitou ser chamado de bom. Então o Senhor está falando para mim e para você hoje. Se posicione, porque eu quero fazer o meu de repente acontecer na tua vida. E o meu de repente vai vir do céu, vai vir de mim para a sua história. Não precisa focar no homem, não precisa focar na terra, não precisa focar naquilo que falam, que dizem. Foque em mim. Segundo, eu preciso me posicionar para que eu veja a glória de Deus. Olha o versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ah, meu Deus, eu não vejo nada acontecer na minha vida. Eu estou vendo acontecer na vida do irmão, da irmã, mas na minha vida nada acontece. Sabe quando que vai acontecer? Quando você se posicionar. Ou seja, quando você se colocar no lugar certo. Quando você se colocar no lugar que Deus quer te colocar. Aí você vai ver a glória de Deus acontecer na tua história. Aí você vai ver o destravar do Senhor. Aí você vai ver a porta abrindo. Aí você vai ver você não fazendo força nenhuma e as coisas fluindo. Porque quando a gente está no lugar que Deus quer que a gente esteja, quem faz é Ele. Não precisa de muita força, não. Não precisa. Deus usa alguém, chega para você e fala: Deus mandou fazer isso. Sabia disso? Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Vai se posicionar hoje. Chega lá na tua casa hoje e faz um profundo com Jeová lá. É você e Deus. Fala: Jesus, olha, de hoje em diante eu quero me posicionar, eu quero aceitar esse convite do Senhor aí, porque eu quero ver a sua glória na minha vida. Eu quero ver a glória do Senhor. E todos viram. Um olhava para o outro e não entendia nada. Cada um falava na sua própria língua. Olha que coisa maravilhosa. E sabe o que aconteceu? Isso foi visto. As pessoas verão, querido. As pessoas verão. E muito mais do que pessoas, é você. Porque tem gente também que se importa muito com o que o outro vai ver. Ah, fulano tem que ver. Ciclano tem que ver. Quem precisa ver é você. Independente
independente se o outro verá ou não. É você que precisa ver a glória de Deus sobre a sua vida, amém? Segundo, se posicione para que a glória de Deus seja vista. Terceiro, para a gente fechar, se posicione para que você seja cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 3, ou melhor, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo quando esta igreja se posicionar. E o projeto de Deus é esse, é que todos se posicionem. Deus não quer deixar ninguém de fora. Deus não quer deixar com que ninguém fique sem receber o que Ele vai repartir. Deus quer repartir para todos nós, sabe por quê? Deus não tem preferência. Eu vou dar só para a Paloma, não. Deus quer dar para todo mundo aqui. Deus quer derramar sobre todos que estão aqui. Todos aqueles que quiserem receber, Deus estará pronto para derramar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quando a gente está na posição que Deus quer, a gente é cheio. E olha aqui a sequência. E começaram a falar em outras línguas. Ou seja, existe evidência de que você é cheio. Quando você está na posição que Deus quer, querido, não tem como esconder. Não tem como, e você não precisa abrir a sua boca. Lá no seu trabalho isso é visto. Lá na sua vizinhança isso é visto. Essa menina é diferente. Esse homem é diferente. Essa mulher é diferente. Alguma coisa de especial tem nessa pessoa. É a evidência de que você está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero convidar duas classes de pessoas aqui nessa noite. Do meu lado direito eu quero convidar você que nunca aceitou esse convite e quer hoje aceitar pela primeira vez. O grande convite que o Senhor te faz a se posicionar diante da presença dEle. Se você aceitar o convite que Ele te faz hoje, primeiro, o de repente vai acontecer na tua vida. Ou seja, as promessas que estão aqui na palavra vão se cumprir na sua vida. Segundo, se você se posicionar hoje, você vai ver a glória de Deus. Deus fará por você coisas que nem você imagina que pode ser feito. Terceiro, se você se posicionar hoje, você vai carregar uma presença maravilhosa dentro de você, de hoje em diante. Você não vai andar mais sozinho, porque o Espírito Santo vai descer e vai se apoderar de você, vai encher a sua casa, meu querido. Foi o que aconteceu quando ele desceu. Todos foram cheios, começaram a falar outras línguas como evidência desse enchimento, desse encher do Senhor. A igreja fecha os olhos. Esse momento é um momento de muita batalha, de muita guerra. Aleluia.